Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. Nesse domingo chuvoso, bom estarmos aqui para mais um dia na presença de Deus, estudando a palavra dele. Oremos. Pai bondoso, como é bom poder estar na tua casa, como é bom poder ter a oportunidade de falar contigo, ouvir a tua voz, aprender a tua palavra, através da nossa escola bíblica dominical, te agradecendo sempre por esse grupo de pessoas que têm vindo constantemente se edificar, se colocar na tua presença para serem usados como canal de bênção. Como a gente faz todo domingo, apresentamos a ti os nomes que estão nessa caixa, oramos pelas pessoas cujos nomes estão aqui. O nosso desejo é que eles sejam alcançados pela mensagem do Evangelho, através de um testemunho edificante pessoal das pessoas que estão mais perto deles, e que teu Santo Espírito trabalhe convencendo do pecado, do juízo e da justiça, para que eles se convertam e venham congregar. Aproveitamos esse momento para orar pelo teu povo Israel, por essa guerra que foi declarada, por esse grupo terrorista, que o Senhor coloque tua mão de poder. Sabemos que isso também são sinais que antecedem a vinda de Cristo, são as profecias. Nós oramos pela paz em Jerusalém, pelo teu povo, que o Senhor os guarde, os proteja com a tua mão poderosa. Oramos também pela paz do mundo e oramos também pelo culto da noite, que seja um culto marcado pela tua presença. Colocamos tudo isso diante de ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bem, gente, estamos chegando ao final do nosso estudo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, lembrando que a gente aprendeu até aqui, a carta foi escrita para o apóstolo Paulo. Essa carta está no grupo das epístolas da prisão. Paulo escreveu essa carta quando estava preso em Roma. Essa carta, então, faz parte de 4 cartas que foram escritas da prisão. É Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. O apóstolo Paulo, nessa carta, tem o intuito de mostrar para os Efésios que eles têm uma alta posição em Cristo, e que essa alta posição em Cristo inicia-se com uma salvação gloriosa, salvação essa que foi executada pela Trindade. O Pai separou, o Filho salvou e o Espírito Santo selou. Isso está no capítulo 1. Né? Então, os 3 primeiros capítulos é a parte doutrinária. Paulo fala bastante sobre a salvação, para que a gente entenda o valor da salvação. E a segunda parte, do capítulo 4 em diante, é a parte prática. Então, Paulo mostra o valor da nossa salvação, e agora, a partir do capítulo 4, ele diz o seguinte, né? Agora que vocês sabem que vocês são salvos, que vocês são selados, que vocês estão assentados nas regiões celestiais, aqui na terra, vivam de maneira digna. Então, esse é o tema da carta, viver de maneira digna. Ou seja, nós somos filhos de Deus, vamos viver como filhos de Deus aqui na terra, em todas as esferas. Então, no capítulo 1, nos primeiros versículos, versículo 1 a 14, Paulo mostra que a salvação foi uma obra da Trindade. Do versículo 15 até o final do capítulo 1, Paulo ora para que os crentes entendam isso e se apropriem disso. No capítulo 2, ele ilustra essa salvação que foi operada pela Trindade, mostrando o que nós éramos antes da salvação, o que Deus fez através da salvação e que nós somos hoje, uma vez salvos. E vai mostrar que a salvação é pela graça, não é pelas obras, né? E que nós éramos filhos da ira, estávamos mortos em pecados e delitos, mas Deus, pelo seu infinito amor, misericórdia e graça, nos salvou através do sangue de Jesus, nos aproximou de Deus e nos fez assentar nos lugares celestiais. No capítulo 3, Paulo vai falar sobre algo que ele gosta de falar isso, né? Ele vai falar sobre o mistério. Que mistério é esse? Ele diz que é um mistério que estava oculto, mas que foi revelado. Esse mistério nada mais é do que a salvação dos gentios. Quem era gentio? Todo aquele que não era judeu era considerado como gentio, ou seja, estrangeiro. E por que Paulo fala isso? Que isso é um mistério? Porque os judeus entendiam que a salvação era só para eles. Veja que João fala lá no seu capítulo 9. Veio para os que era seu,
mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o judeu achava que a salvação era só para eles. Paulo mostra que através de Jesus Cristo a salvação também veio para os gentios. E agora não existe mais Israel e gentio, existe a igreja. Então a igreja tem esse poder de, como Paulo fala, de congregar judeus e gentios, e que agora não são mais um povo gentio, um povo distinto, é o povo de Deus. Quem é o povo de Deus hoje? É a igreja. Paulo fala que a igreja quebrou, derrubou essa parede da separação. Todos agora somos filhos de Deus. Feito isso, Paulo começa agora a orientar os crentes a colocar em prática essa salvação. E ele começa no capítulo 4 mostrando a nossa salvação em prática em relação ao nosso próximo e em relação a Deus. Você vai ver que no capítulo 4 nós temos 32 versículos. E Paulo esboça de uma maneira maravilhosa. Ele divide 16 versículos para falar sobre unidade, 16 versículos para falar sobre santidade. Isso nos mostra que nosso relacionamento horizontal, eu e meu próximo, preciso de unidade. E no meu relacionamento vertical, eu e meu Deus, eu preciso de santidade. Isso nos remete à cruz. Interessante que, embora sejam dois conceitos diferentes, eles se cruzam, se mesclam, né? E um depende do outro. A gente não pode viver em santidade se não tiver unidade. Em contrapartida, para vivermos em unidade, precisamos de santidade. E a cruz faz isso, nos liga com Deus e nos liga com o nosso próximo. No capítulo 5, Paulo vai mostrar que a gente precisa também andar em luz, que somos filhos da luz, andar em sabedoria e depois andar em submissão. E começa mostrando o relacionamento conjugal, relacionamento afetivo nos âmbitos de esposa e esposo. Ele coloca os deveres da esposa para com o esposo, os deveres do esposo para com a esposa. E ele diz que isso é uma coisa tão importante que o exemplo disso é o relacionamento entre Cristo e a igreja. Ou seja, como é que a esposa consegue ser submissa ao marido? Assim como a igreja é submissa a Cristo. Como é que o marido consegue amar a esposa? Assim como Cristo amou a igreja. Certo? Depois, no capítulo 6, versículos 1 a 4, Paulo vai falar sobre o relacionamento de pais e filhos. O papel do pai. Primeiro ele começa o papel do filho, que é honrar, obedecer aos pais, e que isso traz uma promessa, um benefício, para que tenha longevidade, para que tenha prosperidade. Paulo fala que isso é o primeiro mandamento como promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra e para que te vá bem. Depois ele fala sobre os deveres do pai para com o filho. Não provocar a ira do filho e criar na administração, na disciplina do Senhor. E do versículo 5 do capítulo 6 até o versículo 9, Paulo vai falar sobre o relacionamento de empregado e patrão, que naquela época era escravo e senhor. Paulo vai mostrar que o empregado tem que servir o patrão como se estivesse servindo ao Senhor, porque isso é bom, porque isso é agradável ao Senhor, e que ele não deve fazer apenas quando o patrão estiver perto, mas mesmo quando estiver longe. Depois vai mostrar que o patrão também tratar o empregado não como um simplesmente escravo, servo, mas também como irmão em Cristo. Tratar com decência, não ameaçar e lembrar também que ele é servo do Senhor. E Paulo vai mostrar que tudo isso agrada a Deus. Finalmente, nós vimos na semana passada um conflito espiritual, batalha espiritual. No capítulo 6, versículo 10 até o versículo 20, Paulo trata dessa questão, mais especificamente até o versículo 18. Paulo fala da armadura de Deus, mostra que esse conflito é um conflito espiritual, que nós não temos que lutar com a carne, contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra as pessoas, não é contra o nosso irmão, mas que o inimigo usa situações e pessoas para tentar o derrubar. E nós precisamos estar em constante vigilância, se fortalecer no Senhor e usar a armadura de Deus. E finalmente, Paulo coloca lá no versículo 18, orando em todo tempo. Uma oração que vai ser o combustível, a nossa força para que a gente use a armadura de Deus.
finalmente, do versículo 21 ao 24, Paulo conclui essa carta com o que ele faz sempre, com as saudações e com bênção. Então vamos ler aqui o capítulo 6, versículo 21 a 24. Põe na tela aí, Bia. Efésios 6, 21 a 24. Ele começa: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Então Paulo está mostrando, está dizendo: olha, vou mandar Tíquico, é meu irmão amado, é meu companheiro, né? E ele vai informar para vocês a respeito de tudo que eu faço, a respeito do ministério. Então Paulo mostra que a sua vida é um livro aberto, que ele tem essa transparência, não tem nada a esconder, que tudo que ele faz está às claras, e ele ainda manda a igreja ter noção exatamente do ministério dele por uma pessoa que ele confia, que é Tíquico. Versículo 22, né? O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Porque a igreja ficava preocupada com Paulo preso, né? Ficava preocupada não sabendo se Paulo estava enfermo. Paulo tinha até problemas de saúde, queria saber se Paulo também estava necessitando de alguma coisa. Ele está dizendo: vou enviar Tíquico para enviar a carta e para informar vocês como eu estou, como é que está a minha saúde, se eu estou precisando de alguma coisa. E 23, paz. Aí agora ele dá a bênção final, né? Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E o 24, a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Esses versículos, embora sejam versículos de saudação, né, e de despedida, de finalização da carta, tem muito a nos ensinar. A primeira coisa é que nós precisamos ter pessoas que realmente nós confiamos, pessoas que são nossos verdadeiros amigos e que estão dispostos a nos socorrer e fazer alguma coisa por nós quando necessitarmos. Paulo tinha pessoas desse calibre, né? Ele tinha Tito, ele tinha Timóteo e aqui Tíquico, né? Parece que os três com T, né? Timóteo, Tito, Tíquico. E essas pessoas eram confiáveis de Paulo. E eles fizeram alguma coisa e falaram: mas simplesmente levar uma correspondência, a gente acha que isso é fácil. Naquele tempo não era fácil. Gente. Sair de Roma, onde Paulo estava preso, né? Viajar até Éfeso para levar essa carta não era fácil, né? Não tinha Uber naquele tempo, não tinha transportes como nós temos hoje, né? Os navios, aqueles navios à vela, então às vezes a caminhada era com camelo, não tinha carro, ônibus, nada disso. Então, uma grande dificuldade, mas esse companheiro de Paulo, Tíquico, estava disposto a fazer o que Paulo precisasse. Paulo não estava fazendo isso simplesmente para falar: não, eu sou aqui teu Senhor, tu tem que fazer. A preocupação de Paulo era com a igreja. Paulo queria mandar essa carta para orientar a igreja no sentido de como deveria se portar e ao mesmo tempo tranquilizar a igreja a respeito da sua saúde, a respeito do seu estado. Mas ele tinha uma pessoa que podia fazer isso, e ele manda Tíquico. Então o que a gente aprende aqui nos versículos 21 e 22, aí na página 32 da apostila, sobre o envio de Tíquico? Primeiro, Paulo envia ele para entregar a carta. Fosse uma espécie de carteira, ele vai lá entregar a carta para a igreja de Éfeso. Segundo, para dar informações precisas sobre Paulo. Então, como falei, naquele tempo não tinha a informação que nós temos hoje através da internet, que as coisas chegam, né, rapidamente. As coisas demoravam para chegar. Então, quando as pessoas não sabiam das coisas, às vezes já tinha passado muito tempo, né, meses, anos. E Paulo precisava dar essas informações a respeito da vida dele, do ministério dele. Mesmo porque, né, o povo podia pensar: será que Paulo morreu ou não morreu? Porque Paulo estava preso, aguardando a qualquer momento ser morto.
mas ele manda Tíquico para isso. E também aí, além de entregar a carta, além de dar informações precisas sobre Paulo, o intuito também era consolar os crentes de Éfeso. Vou mandar um consolo, fique tranquilo, né? Estou perseguido, mas Paulo fala, vocês vão perceber muito da carta, né? Eu sou prisioneiro, mas não sou prisioneiro do imperador. Eu estou aqui porque o imperador quis, eu estou aqui por conta de Deus, então eu me declaro prisioneiro de Cristo. E ele ainda fala, olha, a coisa é tão séria, porque eu estou aqui exercendo o ministério. Ele diz, eu sou embaixador de Deus em cadeias. Fala, eu estou aqui montando a embaixada de Deus. Estou representando o céu aqui nesse lugar onde eu estou. E a gente precisa entender isso, gente. Onde quer que a gente esteja, independente da situação que estamos enfrentando, temos uma missão. Tá? Mostrar Deus através da nossa vida, através da nossa atitude. E Paulo pôde fazer isso. Ali na cadeia, Paulo pôde fazer algumas coisas que talvez livre não pudesse. Quais eram? Evangelizar os guardas. Ele vai falar assim, a guarda pretoriana ouviu o evangelho, que era a tropa de elite do imperador, ouviu o evangelho. Os membros da família do imperador ouviram o evangelho. Vocês vão ver que em algumas cartas ele fala assim, os da casa de César. César era o título do imperador. Os da casa de César vos saúdam. Então, com certeza, alguns membros da família do imperador foram salvos. Alguns guardas foram salvos. Conta-se os historiadores que os guardas não viam a hora de chegar ao turno deles para ir guardar Paulo, para ouvir o evangelho pregado por Paulo. E muitos se converteram. E o último intuito aqui do envio de Tíquico foi trazer notícia dos crentes de Éfeso para Paulo. Então ele vai levar a notícia de Paulo e ao mesmo tempo voltar, trazer notícias dos crentes de Éfeso para Paulo. Veja o que Tíquico fez. Uma viagem desgastante, longe, ir lá para Roma, pegar tudo que Paulo tinha dito, pegar a carta, leva para Éfeso, chega lá, conta tudo para a igreja de Éfeso, deixa a carta, aí pega a notícia do crente de Éfeso, volta para Roma para levar para Paulo. Então Paulo podia contar com esse camarada. E depois, no versículo 23 e 24, Paulo termina a sua epístola com sua saudação de sempre, como ele sempre faz, né? E dessa saudação a gente pode ver uma coisa interessante. Ele fala, da parte de Deus Pai. Olha, ele é Deus, mas ele é nosso Pai. Ele deixa bem claro. E do Senhor Jesus Cristo. Você vai perceber que Paulo sempre se dirige a Jesus com essas três colocações. É Senhor, Jesus e Cristo. Por quê? Jesus é o nome dele. Paulo está dizendo, ele é um ser humano. Mas ao mesmo tempo esse Jesus é o Cristo. Cristo é o ministério dele, o enviado de Deus. Certo? E Senhor. Por que isso? Senhor, a gente hoje usa essa palavra Senhor e a gente não tem dimensão do que era naquela época. Quando Paulo está dizendo ele é Senhor, quer dizer, ele tem a soberania, ele tem o senhorio. Nós somos submissos a ele, nós somos servos dele. Ele é o Senhor da nossa vida. Então, Paulo faz questão sempre de colocar essa tríade. Senhor Jesus Cristo ou Jesus Cristo o Senhor. Então, o que Paulo está querendo dizer? Existiu um homem aqui na terra, que tinha o nome de Jesus. Esse homem agora está no céu. Por quê? Ele é filho de Deus Pai. E além disso, ele veio aqui com uma missão. Ele é o Cristo, o enviado de Deus. E ele é Senhor das nossas vidas. A gente tem que sempre lembrar isso. Jesus não é apenas o nosso Salvador, é também o nosso Senhor. Quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, lá em Lucas 2, 10, 11, anunciaram para os pastores de Belém, esse anúncio foi completo. Eles disseram, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo Israel. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha, ele diz, ele é Salvador, Cristo, mas é o Senhor das nossas vidas. Né? Então é bom ter Jesus como nosso Salvador. Agora devemos lembrar também que ele é
o Senhor das nossas vidas. E Paulo termina essa carta mostrando isso. Ele começa a carta mostrando, né, seu apóstolo, da vontade de Deus Pai, né, e de Jesus Cristo, Senhor. E ele termina, olha, eu quero aqui agradecer, dar graças a Deus e me despedir de vocês por parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Senhor. Certo? Então assim nós terminamos a nossa epístola de Efésios. Espero que vocês tenham apreciado. Vocês vão ver que a página 33 aí tem algo a mais que vai falar sobre a questão dos tópicos sobre dons espirituais, né? E isso a gente não quer trabalhar aqui especificamente. Mas na página 34 nós temos aqui a nossa conclusão, para a gente encerrar aqui a carta. A nossa conclusão diz o seguinte, né? Diante do quadro que nos é apresentado por Paulo na Epístola aos Efésios, só nos resta atendermos positivamente o seu apelo. Que apelo é esse? É o versículo-chave da carta, aquela mola, aquela dobradiça da carta, que termina com o capítulo 3 e inicia com o capítulo 4. É o capítulo 4, versículo 1, que ele diz: rogo-vos, ou seja, eu suplico, que andeis do modo digno da vocação a que fosse chamado. Ou seja, vocês foram chamados para ser filhos de Deus. Andem como filhos de Deus aqui no mundo. Precisamos então andar como filhos de Deus aqui na terra, sabendo que somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É o que Paulo fala no capítulo 1, versículo 3. Estamos aqui na terra, mas temos uma posição de destaque nos céus. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 6. Somos filhos de Deus, herdeiro de toda a sua herança. Portanto, além das bênçãos, temos também responsabilidades. Na qualidade de filhos, precisamos viver, ou seja, andar de tal forma que sejamos reconhecidos como tal e que venhamos a ser motivo de honra ao nosso Pai, para o louvor de sua glória. Amém. Vamos para o nosso momento de doçura na nossa aula. A gente vai finalizar aqui, deixar vocês livres para fazerem perguntas ou algumas considerações que acharem pertinentes a respeito dessa carta de Efésios. Todo mundo aí sendo adoçado, adocicado. A nossa aula é a aula mais doce que tem, né? Dá lá pro irmão Augusto levar também da irmã Marisa. De mulher para mulher, Marisa. Bom, então eu gostaria de ouvir vocês, o que vocês acharam de interessante, importante, ou vocês acharam difícil, o que gostariam de perguntar, ou querem fazer alguma observação sobre essas nossas 12 aulas, 13 aulas de Efésios, nós estudamos durante esse período aí. O que vocês têm a declarar? Gostaram ou não gostaram? Ótimo, eu gostei. Isso é bom, gente, porque a gente tem uma noção clara, né, do que é a carta. Porque a gente às vezes lê a Bíblia e não tem essa ideia dessa estrutura, como é que funciona, né? Os versículos não estão ali simplesmente por acaso, né? Eles têm um contexto, uma continuidade. E quando o autor escreve, ele tem um propósito. E tudo aquilo que está na carta ou no livro obedece àquele propósito principal, certo? Mais alguma coisa?
Nada a declarar? Então, gente, a minha orientação é que você volte a ler Efésios. E como que você deveria voltar a ler Efésios? Ó, você pega a apostila aqui e vê lá, capítulo 1, o que diz, né? E aí você lê dessa forma, né? Pega lá. Ó, seria interessante você pegar o quadro que está aqui na página 8. Nós temos esse quadro aqui, ó. E seria interessante você ler Efésios dessa forma aqui. Pega esse quadro aqui, na página 8, coloca a Bíblia do lado e começa a ler. Aí você vai ver, ó, Paulo começa a saudar. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Você lê, opa, legal. Agora eu vou ler o versículo 3 a 14, que é adoração por bênçãos espirituais. Agora eu vou ler o versículo 15 a 23, que é a oração pela apropriação. Agora eu vou ler capítulo 2, versículo 1 a 10, salvação pela graça. Agora eu vou ler o versículo 11 a 22 do capítulo 2, aproximação pelo sangue. Agora eu vou para o capítulo 3, versículo 1 a 13, proclamação do mistério. E a letra G aqui, oração por amor e poder. Capítulo 3, 14 a 21. Então você vai lendo, seguindo essa sequência, você vai ter uma visão melhor. Você vai adquirir maior conhecimento lendo dessa forma, né? E nós temos lá embaixo uma síntese disso tudo, né? Que eu gosto de usar essas expressões que a gente chama aliteração, né? Com D e com P, ó. Em Cristo designa nossa posição. Onde Ele está, nós estamos. Em Cristo define o nosso privilégio. O que Ele é, nós somos. Em Cristo descreve as nossas possessões. O que Ele tem, nós temos. Em Cristo determina a nossa prática. O que Ele faz, nós fazemos. Se você prestar atenção, ó, designa, define, descreve e determina. Posição, privilégio, possessões e prática. Portanto, em Cristo temos posição, temos privilégio, temos possessão e tudo isso na prática, certo? Então, com isso a gente finaliza a carta aos Efésios. Semana que vem vamos começar uma nova apostila, um novo estudo. Vocês têm alguma preferência ou fica ao meu critério escolher aí alguma coisa para vocês aprenderem? Fica ao meu critério? Tá bom. Certo? Então, gente, não esqueça, ó, hoje à noite, às 18 horas, nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Venha, ore para que venha da gente. Lembre-se, você chegou cedo, né? Você pode ir lá atrás orar, pode ficar aqui, ajoelhado, orando. A gente sempre tem um momento de oração. Separa aí uns 5 a 10 minutos de oração antes de começar o culto, pedindo para que tenhamos um culto abençoado, para que vidas sejam transformadas, certo? Dia 21, não esqueço, nós temos um grande trabalho com as crianças. Começa às 15 horas, tá? Quem puder ir ajudar a Dani, né? Se coloca à disposição para a gente fazer um grande trabalho, né? Convide as crianças aí da rua, os amigos, para que venham ouvir a salvação e se convertam e estejam aqui conosco. Orem, né, bastante pela Dani por esse trabalho, tá certo? Não esqueça também dos projetos que a gente tem aqui na igreja, né? Missões, temos investir em missões, nosso óleo de cozinha reciclado, nossas tampinhas, tudo que a gente tem, a nossa cesta básica para socorrer as pessoas que precisam, para investir nas vidas. São os projetos que a igreja faz, tá certo? Então, vamos terminar essa parte orando. Pai bondoso, nós somos gratos pelo período que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Te louvamos porque terminamos mais uma etapa de estudo da Tua Palavra na nossa escola bíblica dominical. Te agradecemos por essas pessoas que têm vindo todo domingo aqui se colocar na Tua presença para aprender a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor derrame bênçãos sem medida na vida de cada um deles, ó Pai. Pedimos também que o Senhor nos leve em paz para o nosso lar, nos dê um dia abençoado e nos traga de volta à noite para um culto também marcado pela Tua presença. Tudo isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.